Olá pessoal, essa é a nossa segunda atividade, tá certo, do quarto bimestre, o nosso segundo tema que a gente vai trabalhar, mas ainda dentro, é um subtema na verdade, ainda dentro do tema principal que a gente está trabalhando, que é a geopolítica e a industrialização, tá certo? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a política, tá bom? Que, como eu expliquei para vocês, a gente vai estar buscando sempre destacar qual a disciplina que está mais associada dentro daquele tema. E hoje a gente vai ver uma visão mais filosófica a respeito da política, tá certo? Então, os temas políticos, as discussões políticas, elas têm muito a ver com a filosofia, tá certo? A própria palavra política tem origem grega, né, e está associada às antigas polis gregas, que eram as cidades-estados, onde se discutia os rumos da cidade em praça pública, tá certo? Daí o termo política. Bom, e dentro desse pensamento, né, grego clássico da política, o que seria a política? Então, a política seria, né, o ato de zelar pelo bem coletivo, tá certo? Então, o papel do político seria promover o bem comum a todos, sem exceção. Mas até nessa própria, né, visão política grega, clássica, antiga, é bom a gente fazer uma ressalva, porque a visão que eles tinham de democracia, por exemplo, ela não era para todo mundo. Então, eles viviam uma política direta, uma democracia direta, onde os cidadãos, né, ou seja, as pessoas ali da polis, poderiam, né, falar livremente a respeito e decidir a respeito das questões políticas. Mas quem eram esses cidadãos? Quem tinha esse poder? Somente os homens livres, certo? E de certa influência dentro da sociedade, ou seja, servos, mulheres, qualquer outra pessoa que tivesse um papel secundário na sociedade não tinha esse poder. A política, às vezes, é um tema muito polêmico, né? Muitas pessoas preferem não se envolver em questões políticas, em discussões políticas, diz que política não se discute, mas não é bem assim, tá certo? Então, a visão grega, filosófica, clássica da política fala a respeito da necessidade que todos nós temos, né, de estar envolvidos dentro das questões políticas, até porque você querendo ou não, se envolvendo ou não, a política vai, de certa forma, atingir a sua vida, tá ok? Então, dentro dessa perspectiva de filosofia, a gente vai falar um pouquinho da visão clássica da política, que é a visão grega. E a gente vai ter como referência dois pensadores lá da Grécia Antiga, do período clássico, que foram Aristóteles e Platão, todos dentro do período socrático. A gente vai falar um pouquinho disso só para a gente se situar, tá bom? Bom, e essa concepção clássica da política, ela acontece no período também clássico da filosofia grega, aquele período que vem logo depois, né, dos primeiros filósofos, que eram naturalistas, físicos. A gente tem em seguida o pensamento humanista, né, com Sócrates e seus discípulos, que vão discutir temas como justiça, verdade, ética. E dentro desses temas que são abordados, né, temas mais humanísticos, a política tem um papel central, que é o papel, né, de discutir aí as questões comuns a todos os homens, certo? Então, a filosofia grega clássica, ela vê a política como algo essencial à humanidade. Inclusive, Aristóteles, que era discípulo de Sócrates, dizia que todos os homens eram animais políticos, eram seres políticos, porque a política tinha extrema importância sobre a vida de todas as pessoas. Bom, e saindo um pouco desse período clássico da política, esse ideal político, vamos para um outro pensador que, de certa forma, transformou o pensamento político moderno, que é Maquiavel. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido aí esse termo, tal pessoa é maquiavélica. Então, o que significa esse termo maquiavélico? Está associado ao Maquiavel, que foi um pensador que foi o primeiro a se propor a fazer uma análise real da política tal como ela era, na prática, e não na sua ideologia, no seu, né, papel ideal de bem comum a todos. Então, o que Maquiavel fez? Ele analisou, né, alguns casos de sucesso, né, na época ele vivia no período monárquico, né, dos estados absolutos, e ele vai analisar, né, quais eram os bons governantes. Inclusive, a sua obra principal era O Príncipe, tá certo?
E nessa obra, O Príncipe, Maquiavel, ele vai analisar o que seria o bom governante, o que seria o bom príncipe, né? Quais seriam as características desse bom príncipe. E a princípio, a primeira coisa que ele falava, então, o bom príncipe não é o bonzinho, mas é aquele que sabe, né, administrar o seu poder em seu favor, que sabe tirar vantagem de uma situação. Ele criou os termos virtude e bondade, que ele resgatou esses termos virtudes e bondade lá do ideal, né, aristotélico, e trouxe para a realidade. Então, qual é uma virtude, né, do bom príncipe? É ser bonzinho, é ser benevolente? Na prática, não é bem assim. Então, quais eram os príncipes mais bem-sucedidos? Aqueles que eram temidos, de certa forma, e que conseguiam manipular melhor as situações a seu favor. E dessa forma, ter uma boa virtude. E por essa análise que Maquiavel fez, né, do que seria o bom príncipe, desmascarando aí os ideais de bem comum a todo, mas o que era feito de fato na prática, ele acabou sendo muito mal visto, mal interpretado, associado com uma pessoa má, né, um pensamento ardiloso, mas que na prática é exatamente isso que a política faz. O que a gente percebe na política? Então, você é meu inimigo até o ponto que eu preciso de você, então eu vou fazer um acordo com você. A partir do momento que eu não precise mais de você, eu vou e descarto você, você volta a ser meu inimigo. E é esse jogo político que a gente vê e que Maquiavel apenas expôs e mostrou que isso existia desde sempre, desde lá da filosofia, do pensamento político grego clássico. Como eu falei, existe uma diferença entre o ideal político e a prática política. Então, Maquiavel ele vai expor essa prática, né, e, de certa forma, dando dicas do que realmente funcionava. Então, essa visão política grega ela é muito ideal mesmo, ideal no sentido de algo que não é totalmente vivido na realidade, certo? Então, enquanto Platão e Aristóteles e seus contemporâneos pensavam ali a política como algo, né, que refletisse o bem-estar coletivo, na própria prática deles existia uma série de exceções. Então, a política é para todos, mas não para os servos. A política é para todos, mas a mulher não pode opinar. Então, desde a origem, né, clássica da política, a gente tem aí algumas controvérsias, tá certo? E isso, com o passar do tempo, as análises políticas elas vão tendo essa ideia de zelar pelo bem comum a todo na teoria, mas na prática a gente ter outra prática diferenciada, uma prática que leva, né, a interesses pessoais, a questão de poder, controle do poder, tá ok? E essa prática política, né, tem muito a ver com o que a gente está estudando, que é o termo geopolítica. O que é a geopolítica? São essas estratégias que cada país vai adotar para defender seu território, para conquistar mais mercado, né, para conquistar mais poder dentro do jogo político internacional. Então, a prática geopolítica ela está associada a questões estratégicas de cada país, tá certo? Então, quando a gente fala, por exemplo, né, a interesses geopolíticos a respeito do petróleo. Então, será que todas as guerras que acontecem lá no Oriente Médio, por exemplo, são realmente só questões religiosas, diferenças étnicas? Não, por trás disso existe uma disputa por poder, por território, por petróleo, por quem vai comandar aquela região que tem um interesse estratégico. Então, a geopolítica está muito associada a essa prática real da política. E aproveitando que nós estamos agora também nesse período de eleições municipais, chamar a atenção também para a nossa consciência crítica a respeito do nosso papel dentro da política. A gente pensa que não discutir, não se envolver vai nos tornar isentos das questões políticas, e não vai. Então, vamos ter a consciência de que aquele prefeito, vereador que a gente está pensando em eleger, ele vai exercer ali um papel de poder que você deve controlar. Você tem esse papel de não só de votar e colocar ele lá, mas também de fiscalizar, de acompanhar, porque enquanto a gente se abstém da política, não se envolve nas questões políticas, quem se envolve vai tirando vantagem e a gente vai sofrendo só as consequências. Então, vamos aproveitar aí e pensar bem direitinho a respeito das possibilidades que a gente tem para essas eleições.
E para a gente finalizar, vamos só retomar esses pontos principais que a gente falou. Né? Começamos falando, né, da visão clássica da política, que vem lá da origem grega, que trata do ideal político, do que o político deveria ser, do que a política deveria ser, que seria, né, tratado o bem comum a todos. E a gente viu que existe uma diferença entre o ideal e o que acontece na prática. Quem vai revelar essa prática? O pensamento de Maquiavel, certo? Que vai desnudar todos esses interesses que existem por trás da política. E por fim, a relação política e geopolítica, que, né, a geopolítica trata exatamente dessa prática política, das estratégias que são utilizadas, né, para ter maior vantagem dentro do jogo político. Tá bom, pessoal? Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida vocês podem perguntar. Eu vou deixar um resumo também sobre esse conteúdo lá no Google Classroom para vocês. Tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima.